Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos num novo ano, estamos no mês de janeiro e este mês é particularmente marcado no contexto das igrejas cristãs pela Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Para falarmos sobre o que vai acontecer, para falarmos sobre o tema desta semana em 2025, temos connosco em estúdio a pastora Maria Eduarda Titosse, da Igreja Presbiteriana. Pastora Maria Eduarda, obrigado pela disponibilidade. Este ano temos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos no contexto dos 1700 anos do Credo de Niceia. E esse evento, essa efeméride, teve um impacto, obviamente, até no tema e na preparação da liturgia para esta semana. Sim, a liturgia desta semana foi construída pela comunidade de Bose. Foi uma comunidade que nasceu após o Concílio Vaticano II. É uma comunidade ecuménica em que os monges e as monjas são das igrejas protestantes, católicas, ortodoxas e desde sempre eles tiveram este cariz de primar pelo ecumenismo e pelo acolher quem chega. E foram eles que criaram a liturgia com o tema Crês tu nisto. E então é o desafio que nós temos para esta semana. Crês tu nisto são palavras do Evangelho, são palavras que Jesus dirige a Marta, se não estou em erro, e servem de lema também para as afirmações do credo, eu creio. Acho muito interessante que tenham escolhido esta passagem por duas razões. Acho que é uma passagem muito contemporânea. Na sociedade onde vivemos é importante perceber em que é que nós cremos e o cristianismo constrói-se a partir destas perguntas, em que é que nós cremos? E é interessante a questão de Niceia, não é? Niceia aconteceu quando o cristianismo passou de ser um movimento para ser uma igreja. Ao ser um movimento, cresceu com muitas línguas, muitas culturas, muitas ideias. Ao se tornar a religião do Império, foi necessário perceber em que é que esta igreja que se estava a construir e que seria a religião do Império, em que é que ela queria. E foi assim que se juntaram os bispos para debater em que é que nós queremos. E assim nasceu o Credo de Niceia. O credo esse que não é, portanto, propriedade de nenhuma igreja em particular, mas propriedade da Igreja de Cristo e, no fundo, é uma afirmação na qual toda e qualquer igreja cristã se tem que rever. Sim. Ainda hoje, as igrejas cristãs têm como raiz, como alicerce, este texto, que, para além das afirmações, constrói também a Trindade. Naquela altura havia vários movimentos que ou não acreditavam na Trindade, ou duvidavam como seria Jesus, se seria Deus, se não seria Deus, e a partir daquele texto construiu-se a teologia que é a raiz das igrejas católica, da igreja protestante e da igreja ortodoxa, que naquele então era uma igreja. Só mais tarde, por algumas questões que não é o tema de agora, se dividiram. Mas ali havia uma igreja, um movimento que se tornou igreja. No e fundo aquela é o era a alicerce. afirmação. É o alicerce. É a nossa fé. Em que é que tu crês? Acho que um cristão pode apresentar o credo e dizer, eu creio nisto. O que significa que este ano e nesta semana em particular nós vamos poder afirmar a nossa unicidade no credo e, no entanto, expressar a maravilhosa diversidade da Igreja. Sim, é interessante que 1700 anos depois, a partir do mesmo texto, premiada por sensibilidades, por culturas e por línguas, todos os cristãos que se afirmam cristãos têm aquele texto, mas depois as construções, as ilações, a maneira como cada pessoa vive aquele texto é uma maravilha porque é diferente. Eu acho que isso explica muito bem o que é o cristianismo. O cristianismo é, eu olho para o texto, seja o texto sagrado, eu olho para o texto que é a afirmação da minha fé e, a partir daí, eu construo a minha vivência. E eu acho que é uma riqueza das igrejas cristãs. Esta semana de oração pela unidade dos cristãos é rotineira, todos os anos ela acontece,
mas no fundo qual é o desejo daqueles que a preparam e daqueles que levam a cabo um conjunto de iniciativas ecuménicas? Embora seja rotineira, a verdade é que cada ano tem um tema diferente. E o que eu acho muito interessante é, entre o tema que foi pensado e lançado por quem o escreve, depois há como que um diálogo com quem o recebe. E muitas vezes o texto é escrito numas circunstâncias e, entretanto, acontece qualquer coisa, como foi a pandemia, como está a ser a guerra, e aqueles textos que foram apresentados e que eram proposta passaram a ter uma outra leitura e uma outra celebração a partir daquilo que a própria Igreja que o celebra vive. E eu acho que isso é muito interessante, porque quer seja em Portugal, quer seja noutro país do Hemisfério Norte que celebram nesta altura, vão celebrá-lo de maneiras diferentes. E aí está a riqueza. E, portanto, o desejo é de que todos possam participar. Sim, aqui fica o convite. No Norte, na zona do Porto, vai acontecer a celebração nacional, que será no dia 18. Na zona Centro haverá 5 celebrações e no Sul haverá a Vigília Jovem, também no dia 18 de janeiro. E há o Encontro Cristão. E há o Encontro Cristão, que será no dia 25, 25, na Olga Cadaval, em Sintra. Muito obrigado, Pastora Maria Eduarda. Demos algumas luzes sobre aquilo que é a Semana da Unidade e deixamos o convite para todos. O nosso programa chega ao fim. Nós voltaremos em breve a estar convosco e a falar precisamente e a trazer até vós imagens destes encontros. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.